Então, pessoal, aqui já na minha BIOS, né? Estamos aí, ó, a Terminator Z790D5. Esse aqui é o modelo D5 sem Wi-Fi, mais a placa a 790MD5. Wi-Fi é a mesma placa dessa, não tem diferença. A diferença é que uma vem com card do Wi-Fi e a outra não. A atualização de BIOS está na última versão, né? Já com a correção de BIOS aí, para a família dos processadores 13 e 14 nanômetros, né, que tinham um alto consumo de V-Core. Então, essa aqui é a BIOS de entrada da placa. Aqui eu quero frisar uma coisa que vai ser muito importante para vocês. Ó, aqui nós estamos em estoque. Estão vendo aí temperatura. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos começar a andar aqui pela BIOS. Vamos começar aqui na parte de monitoramento, que aqui tem uma parte muito importante a ser mostrada. Essa placa-mãe, ela me mostra dois dados de temperatura da CPU. A CPU externa, temperatura externa do processador, e a temperatura interna do processador, CPU internal temperatura. Esse aqui, internal temperatura, vocês vão ver lá nos testes que esse aqui é o package. O package do processador é a parte mais quente, é o núcleo lá, o meio do núcleo do processador, é onde vai pegar maior temperatura. Então lembrem disso, porque vai ter uma variação de temperatura aqui, ó, vocês podem ver. Ali em cima, CPU external temperatura e CPU internal temperatura. Aqui está na BIOS, já está dando uma pequena diferença, mas no Windows, nos jogos, tem uma grande diferença. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá, a rotação dos fãs tá no mínimo. Beleza. Aqui ainda continua tudo em estoque. Então vamos lá, pessoal. Aqui a configuração de overclock dessa placa-mãe é muito simples. Aqui na parte de Core Performance, vocês podem ver aqui, ó, Performance Core Rating são os cores de performance. Vocês vai tirar do automático, vai colocar o cores, seta em 55, né? 5.5. Opção de eficiente cores rating, a mesma opção, 4.3. Aqui ring. Aqui é uma função que eu estou testando, estou achando ali bem interessante, eu já testei com ela desativada. Essa Intel Default, essa opção não tinha na BIOS, ela apareceu depois que eu injetei a última BIOS, que veio com a correção do problema da alta voltagem dos processadores, que foi lançado pela Intel. Então essa opção não existia na BIOS. Eu já testei o overclock com ela desabilitada e com ela habilitada. Então ultimamente eu estou usando ela habilitada. Então vocês podem ver que ela está habilitada. O Core Voltage, né, vocês podem ver aqui, ó, Core Voltage Mod, está em manual. Eu coloquei ele para 1.3. Está setado 1.3, vocês podem ver. Core Voltage está setado 1.3. Aqui é uma parte que vocês têm que testar o CPU Load Calibration. Ele está com 0.9 de incremento de voltagem. Eu já tentei testar com menos, deu uma pequena perca na performance, então com 0.9 ficou bom. Aqui, ó, na parte também muito importante, o AVX2, o ratio, eu já testei ali no 00. Tem um AVX em cima, o ratio offset e o voltage guard. Então, ali onde está 0 e está 100, eu já testei os dois com 0, porque o 0 é um modo, digamos que automático. Então, com 100 é o modo padrão que vem na BIOS. Eu deixei com 100, eu vi que fica melhor.
ele dá um pequeno incremento na voltagem também quando o CPU está tendo uma falta de voltagem, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos mantendo um clock alto, mas estamos limitando o máximo que dá de voltagem para o processador, para ele não gastar tanto V-Core e não esquentar tanto. Aqui também é uma parte onde foi refinada as memórias. As minhas memórias têm um XMP. Um XMP aqui, Profile. Ó, vocês podem ver que ela é XMP para 6000. Ela tem ali seu CL, né, natural de 46, 48, 48, 96. É um pouco alto. Beleza, não são memórias tão boas, são memórias ali que estão no AliExpress. Então tá aí, ó. Minhas memórias setadas no manual para 6000. Voltagem 1.12. Daria para ficar um pouco menor, mas eu preferi deixar com 1.3. Aqui o CL dela foi o menor que eu consegui, para as memórias ficarem estáveis. Então voltando aqui, né, eu deixei no default, que é o manual. Referência clock está em automático, aqui está setado manualmente para 6000. Voltagem, aqui é um modo muito importante. Então aqui eu coloquei, né, o VDD2 e o VDD-Q do processador eu deixei em automático. Daria para setar eles também manualmente, mas eu vi que automático fica bom, não fica ruim. Esse Eager PMIC voltagem, nas memórias DDR5 ela tem um chipzinho controlador no meio das memórias. Ele faz um controle de voltagem mais específico. Eu já testei com ele ativado, com ele manual, com ele setado a voltagem. E para esse overclock aqui em manual, nas memórias ele não fica bom. Ele só fica bom quando você seta o XMP em automático. Você vem aqui e ativa esse PMI, CI voltagem. O que ele faz? Pelo menos o que eu percebi é que ele mantém o XMP ativo, só que com uma voltagem bem baixa de memória. Ali as minhas memórias estavam trabalhando no XMP com no máximo 1.2, 1.1, 1.2. Tava bem baixo a voltagem delas, igual aqui eu setei, né? Ali no DRAM VDD e o VDD-Q tá setado com 1.3, né? Que aqui a gente coloca 1300. Então, no automático do XMP, esse PMIC voltagem ali consegue trabalhar as memórias com 1.1 volt, que é bem baixo. É praticamente o estoque da memória. Então, as memórias estão aí setadas aí manualmente, só precisa fazer isso. São as duas voltagens ali que precisa ser mudada. Aqui na parte dos times da memória, eu consegui chegar nessas memórias aí, fui, né, nesse CL, vocês podem ver. Então foi o que eu consegui chegar, não consegui menos que isso, não ficou estável menos que isso. Então tá aí 6000, 1.3 CL. Lembrando que elas é bem mais alta, né? Aqui essa parte também, Power Limit do Windows, né? Eu mexi aqui, vem setado em 8. Ali é o Power Limit, tempo do Windows. O que é isso? Power Limit, tempo do Windows é quando você está iniciando a máquina. É tipo como se ele ativasse o Turbo Boost do processador. Esse zero aqui, né, lembrando que o zero é o modo default. Então ele vai aumentar um pouco, ele estica um pouco o Turbo Boost do processador. Isso ajuda um pouco aí a máquina a iniciar mais rápido também. Foi o que eu reparei. Eu já testei algumas outras opções, né? Tem várias opções aqui. Ele vem setado manualmente no 8. Esse número aqui de cima que muda. Ele vai para 24.500.
no 8. Então coloquei aqui no 0. Basicamente, pessoal, o overclock é isso aí, da máquina. A parte da BIOS, o que vocês precisam fazer para manter esse clock aqui é isso. Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que foi um teste que eu estou fazendo. Aqui no CPU Configuration, uma coisa que eu fiz, mas eu fiz porque para mim ficou melhor assim. Hiperthreading. O que eu fiz? Eu desabilitei o hiperthreading. O processador está rodando apenas com os 14 núcleos reais. Por que eu desabilitei o hiperthread? Porque desabilitando o hiperthread você consegue ter um pouquinho mais de eficiência ali no processador. Ele esquenta menos, vai consumir um pouco menos de voltagem. Além de esquentar menos, você consegue ali fazer um overclock mais alto, um pouco mais eficiente. É mais fácil de você conseguir configurar a máquina toda. E lembrando também que os meus fãs, apesar de eu ter um sistema todo no Watercooler Custom, as minhas fãs não são muito boas. Elas não são fãs próprias para Watercooler, né? Para Watercooler Custom, para radiador. A pressão estática das minhas fãs, ela tem no máximo 1.2, 1.3, se eu não me engano, é bem baixa. Então os meus coolers são muito ruins. Tem coolers no mercado próprio para radiador, próprio para ter cooler custom, que tem pressão estática de 3, de 4, acima de 4 também. CFM alto, ali acima de 50, 80, 100 de CFM. Essas minhas fãs são muito ruins, elas só tem no máximo, acho que é 1.2 de pressão estática de ar. CFM delas é só 48. Então são fãs bem fraquinhas, bem ruins. Apesar de eu estar com dois radiadores, né, tem um outro radiador aqui embaixo que nem com push and pull tá. Tem esse radiador aqui mais grosso, que é um Alpha Cool. Ele é de 360 por 60. Esse tem push and pull, mas as fãs não são tão boas assim. Finalzinho do PCTI aí fazendo a diferença. Então é isso aí, galera. Eu vou entrar no Windows aqui, vou abrir um joguinho aqui para vocês verem como é que a máquina se comporta. Voltando aqui já no Windows, vou fazer um testezinho aqui rápido de CPU-Z, só para vocês verem como é que ficou. Então aqui no CPU-Z vocês podem notar que estão apenas os núcleos reais, né? 6 mais os 8. Aqui vocês podem ver todos os cores, estão praticamente no máximo. Só os cores ali de eficiência que não está batendo o máximo, que é os 4.3. Mas é porque a máquina ali está organizando ainda, né? Segundo plano, os aplicativos. Então tamo aí, pessoal. Plaquinha mãe atualizada. Última versão da BIOS. As memóriazinhas aí são 32 GB. São as memórias Junhor. Modelo antigo que tem um astronauta. Não é o modelo novo que saiu. São boas memórias, não tem do que reclamar. Vou fazer um testezinho para vocês verem, lembrando que esse teste está com os threads desativados.
Então é isso aí, pessoal, nosso resultado, nosso overclockzinho. Agora, como eu havia dito para vocês na BIOS, né, me reporta duas temperaturas diferentes. Eu quero mostrar para vocês aonde essas duas temperaturas aqui estão fazendo diferença no computador. Aqui no meu gabinete, ele tem um software do próprio gabinete. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas no software do gabinete ele consegue captar a temperatura interna, o package do processador. Então aqui está me reportando 38 graus, 29 graus da placa, 2% de uso e 1% de uso da GPU. Beleza. Esse outro software de monitoramento aqui, que é mais conhecido, daquelas plaquinhas do AliExpress, já me reporta que o processador está em estoque, né? 34 graus, lá GPU 29. Então, em estoque está praticamente igual o que está lá na BIOS, né? Vocês lembram que lá na BIOS estava praticamente isso, 34 e 38. Esse monitoramento aqui é o monitoramento da temperatura do fluido, né? Ali o fluido todo que está circulando aqui nos radiadores, então esse aqui monitora essa temperatura, para saber quanto está a temperatura do fluido. Não tem nada a ver com a temperatura do processador ou da placa de vídeo. Lembrando que as memórias aqui também estão blocadas. Processador blocado. Então é isso, pessoal. Vou estar abrindo aqui um joguinho aqui bem interessante. Lembrando, pessoal, também que apesar de eu ter feito o teste aqui, ó, eu estou com o meu WhatsApp aberto. Estou com o Chrome aberto, com algumas abas abertas. Eu estou com algumas coisas abertas em segundo plano, eu não fechei nada. E obtivemos este resultado, né? Então eu tinha vários processos abertos em segundo plano. Vale ressaltar isso também, porque para quem não sabe, processos em segundo plano vai te dar uma perca de desempenho. Você perde um pouco de eficiência. Então o correto é, quando você for fazer os seus testes, feche tudo que você puder em segundo plano. Então vamos aqui abrir um joguinho bem conhecido, né, o Delta Force. Só para vocês verem como o computador vai reagir. Aqui, pessoal, eu gosto de fazer o meu... Já tem a minha curva, né? Aqui é curva edita, então eu já tenho aqui pré-definido aqui no meu MSI, né, a curva da minha placa de vídeo, porque não tenho por que eu fazer overclock no processador, nas memórias eu não vou mexer na placa de vídeo também, né? Então aqui é tudo no talo. Iniciando o jogo. O que eu quero mostrar para vocês. Ó, aqui tá me reportando, ó, 18% de 25, 14% de uso do processador, 40, 50 graus. Aqui está uma média do processador de temperatura do package, né? Temperatura interna do processador. Lembrando que lá a temperatura está ainda externa do processador, que é a mesma da BIOS, está na casa de 37. Então vamos conferir aqui no nosso MSI Afterburner. Ó, as memórias estão consumindo 15 GB e meio de memória, mas consome até mais dentro do jogo. Placa de vídeo 35% de uso, 40 graus,
consumindo ali seus 130, 150. Aqui vai variar até uns 200 e pouco, né, as memórias ali da placa de vídeo. Ali 5, 13600 kF. Tá variando ali o uso, né, 50 graus, 49. Consumo dele tá bem baixo. Eu consegui reduzir bastante o consumo ali. Você pode ver os watts ali do processador variando de 50 e pouco a 60. Aqui tá na tela de login, né? Quer dizer, onde você ainda vai entrar no jogo. Então vamos estar entrando aqui. Vamos startar uma fase e vamos ver como é que o computador vai se comportar, galera. Bom, minha resolução, vale lembrar aqui que eu vou estar mostrando ali dentro do jogo, mas aqui tá tudo no máximo, tudo no extreme. Resolução do monitor 2K e meio. 1 hour ago, GTI forces blew our defenses and infiltrated our tunnel. They are attempting to sabotage our efforts to establish crops in this area. Set up defenses in the trade yard and eliminate as many enemy forces as you can. If you are overcome, fall back into the tunnels and defend them with all your might. If you care about the future of this world, defend this lab with everything. Vocês podem ver aí que tem um consumo aí de memória RAM bem alto o jogo. Ó, já está nos seus quase 18 GB. Placa de vídeo ali nos seus 52 graus. A temperatura do processador, pessoal, vai variar nisso aí, ó, 50 e pouco, 60. Você pode ver que o consumo do processador está bem baixo, referente ao clock que tá. Cara, aqui no meu FPS tá um FPS satisfatório. Beleza, pessoal? Minhas configurações gráficas. Configurações gráficas, ó. Configuradas praticamente tudo no máximo. Esses dois que tá baixo são sombras. Todo jogo que tem sombra eu tiro sombra. Eu não gosto de sombra em jogo. Não quero jogar no escuro. DLSS está ativado em modo desempenho, mas o jogo está todo no máximo. Ah, velho, o cara tá muito bombado, velho. Então é isso aí, pessoal. Resolução aqui tá em modo automático, mas a resolução ela é a nativa do meu monitor. É isso aí, pessoal. Você pode ver, ó, não varia. O processador aí mantém essa média de 50, 60 e poucos graus. Olha lá, batendo 18 GB de consumo de memória RAM. Vocês podem ver o consumo do processador que está muito baixo. Consegui aí desativando os threads. Eu consegui um consumo muito baixo. Ficou muito bom. Agora só me falta aí umas fãs melhores. Eu não sei se vocês conseguem ver, porque pra mim na filmagem aqui fica bem ruim. Então tá aí, ó, variando na média ali de 20 e poucos, 60 graus. 60 graus, 20% ali mais ou menos de uso, 30% de uso. Igual eu falei pra vocês, temperatura externa do processador. Olha lá, tá variando na casa de 42 graus. GPU 53 graus. Então é isso aí, pessoal. Um overclockzinho aí maroto, bem feito. O jogo roda liso, tudo no máximo.